Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é dessoma familiar. Esse termo dessoma é um termo moderno, conhecido principalmente na conscienciologia, que é uma neociência aí que estuda a consciência. Tá certo? Então, dessoma significa morte, desencarnação. Então, olha, dessoma familiar. Então, quer dizer, a morte de um familiar seu. Tá? Então, eu já tenho outros vídeos, se você observar neste mesmo canal meu aí, do YouTube, eu acredito que seja o vídeo número 49, né? Fala sobre a perda de entes queridos. Tá? Então, isso já ocorreu, a perda de familiares já ocorreu comigo algumas vezes, né? Tá certo? E vou falar um pouco agora sobre isso daí, né? Então o tema é isso daqui, dessoma familiar, ou seja, a morte de algum familiar seu. Tá? Então a dor da perda ela é menor ou maior, assim, aquele impacto, ele é maior ou menor, varia de pessoa para pessoa, de familiar para familiar, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui, tecer algumas considerações sobre este assunto, que é um assunto que eu penso que seja muito importante para todas as famílias, tá certo? Então, olha, quem é muito impactado e quem é pouco impactado pela perda do familiar. Tá certo? Então você observa isso quando acontece na família de alguém, a perda de algum familiar, né? Agora, veja bem. Analisando essa situação, a perda de um familiar, a gente pode estar pensando da seguinte maneira: com que idade a pessoa dessomou ou morreu? Qual a idade que a pessoa tinha? Qual a causa da morte? Né? Agora, como foi a vida deste seu familiar? Como foi a trajetória dessa pessoa aqui no mundo? Desde que a pessoa nasceu. Então veja bem, veja por onde que eu comecei, pela idade da pessoa. Tá? Então olha, como foi as circunstâncias da morte? O que ocasionou a morte da pessoa? Então olha, que compreensão que esse seu familiar tinha da vida espiritual, da vida extrafísica? Tá certo? Essa pessoa que dessomou, que morreu, ela tinha alguma compreensão, algum entendimento da vida espiritual, do que existe no mundo espiritual, de como que é? Tinha alguma ideia, né? Então veja, e essas coisas aqui tem a ver no impacto que todo mundo vai ter. Então, veja bem, a pessoa morreu de repente. Veja, eu já passei por situações assim na minha família algumas vezes. Então, uma coisa que é muito impactante, que tem um impacto tremendo, é quando chega a notícia em casa. Por exemplo, a pessoa morreu de um acidente de carro, uma batida de carro. Olha, fulano morreu, está lá na rodovia, lá, estão socorrendo. Quando chega, isso é um choque, é um baque, né? Dependendo da idade da pessoa, né? Então, olha, depende de uma série de situações, eu estou me referindo ao impacto que os familiares vão ter e o tempo que aqueles familiares vão levar para poder se recuperar da perda, da dor da perda. Então, olha, quais circunstâncias? Então, a morte da pessoa foi de repente, um acidente, por exemplo, ou a pessoa teve um AVC, um ataque cardíaco, digamos, caiu duro, de repente. Entende? Então, como que a notícia chegou em casa? Foi na frente dos familiares? Precisa ver as circunstâncias. Então, eu estou me referindo ao impacto que a família vai ter, que os familiares vão ter. Como que ocorreu aquilo ali? Ou a pessoa já estava doente, ou estava velha e foi morrendo aos poucos. Entende? Então, são as circunstâncias, né? Tá? Então, veja bem, aquela pessoa que morreu, que nem eu falei, depende da idade. Então, aquela pessoa era pai de família? Tinha filhos? Qual a idade quando morreu? Então, olha, são uma série de situações que eu passo a observar, né? Agora, essa questão do impacto que a gente recebe é muito no cardio chakra, no chakra cardíaco. Então, olha, se der vontade de chorar numa situação dessa, naquela circunstância, a pessoa deve chorar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu, quando eu perdi minha mãe, né? Eu fiquei me segurando, assim,
tal, né? Mas recentemente aconteceu uma outra dessoma familiar comigo aqui devido à Covid, ao coronavírus recente. Mas como eu já tinha passado por outras situações antes, então dessa vez aqui, enfim, a gente vai amadurecendo foi natural o impacto. Tá? Eu absorvi o impacto naturalmente. Mas no caso da minha mãe, eu fiquei me segurando assim, porque eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia me controlar emocionalmente, mas isso foi péssimo. Entende? Porque eu queria demais chorar. Assim, então quando é assim, por mais que a pessoa tenha conhecimento, tenha percepções, seja clarividente ou seja projetor consciente, se a pessoa sentir muito aquele impacto, a pessoa deve deixar fluir. Assim, chorar mesmo, para lavar a alma, que nem o pessoal fala, né? Mas dessa vez que aconteceu recentemente, eu já tenho, como eu falei, havia passado outras vezes por dessoma familiar, né? Por perda de entes queridos, né? A perda de familiares. Então eu absorvi aquilo, eu fiquei observando o que eu estava sentindo no cardio-chakra. O impacto que eu sentia assim, eu absorvi que a gente sente, né? O chakra cardíaco, né? E eu fiquei observando, falei, pô, se eu for chorar, eu vou chorar mesmo, né? Então, mas eu absorvi aquilo ali normal, assim, né? Eu senti o chakra, porque é o impacto do chakra. Eu falei, eu vou sentir naturalmente o impacto, né? Agora, na época da minha mãe, isso foi há 7 anos atrás, devido às circunstâncias, que nem eu falei, a gente vê as circunstâncias, né? Da morte daquele familiar. Né? O que ocasionou a morte, como foi, se foi de repente, se foi de doença. Mas no caso dela eu senti muita vontade de chorar, assim. Mas eu fiquei me segurando, e aquilo foi péssimo depois, sabe? Agora já passou, obviamente, isso é mais são o momento e os dias posteriores. Mas quando é assim, se a pessoa sente muita vontade, não deve ficar assim, querendo dar uma de homem, assim, machão, assim, segurar, assim. Se a pessoa sentir vontade, deve deixar fluir. Isso é o conselho que eu dou devido à experiência que eu já tive anteriormente, de outras vezes anteriores. Principalmente no caso da dessoma da minha mãe, né? Tá? Depois a gente vai superando aquilo tal, e tudo mais, né? Tá? Então, é que nem eu falei, olha, só refrisando novamente aqui. A pessoa que... Isso depende, que nem eu falo. A primeira coisa que eu pergunto é com que idade que a pessoa dessomou. Com que idade que a pessoa morreu. Então, tem quais circunstâncias, né? O que ocasionou, qual a causa da morte. Como foi a vida daquela pessoa, a trajetória daquela pessoa? Aquele seu familiar, que entendimento, que compreensão que aquela pessoa tinha da vida espiritual? Entende? Isso alivia muito, assim, você, né? Os familiares que vão ficar, tá certo? Minha mãe, ela estava acostumada a ver fenômenos sobrenaturais, a ver fenômenos de efeitos físicos, ou muitos outros. Minha mãe presenciou muita coisa, né? Tá certo? Então, ela tinha visto muita coisa no nosso convívio aqui, mesmo antes quando vivia só com meu pai e tal, né? Eles relatavam muitas coisas, estavam habituados, mas isso nem sempre é suficiente, né? Tá certo? Devido à simplicidade da pessoa, tá certo? Ela era muito religiosa, apesar de ter presenciado muita coisa, né? Tá certo? Muitos fenômenos, assim, parapsíquicos, né? Tá certo? Mas às vezes a pessoa, naquela simplicidade da pessoa, a pessoa é muito religiosa, tal, né? Então a gente compreende tudo isso. Mas tinha vivenciado muita coisa, tinha convivido comigo, né? Eu cheguei a levar a pessoa no Instituto de Projeciologia, né? Minha mãe, no caso, eu levei minha mãe e meu pai no Instituto de Projeciologia quando eles eram... Quando eu estava no início, tudo no início, lá em São Paulo, há mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, né? Tá certo? Eu falei, olha, tem um lugar tal lá que está começando a estudar esses assuntos aqui, vamos lá uma vez. Levei familiares meus, mas que eu falo, às vezes aquilo ali não é a praia da pessoa, não é o momento evolutivo da pessoa, tá certo? Então a pessoa segue religião, entende? Tá? Porque esses assuntos da conscienciologia é o que tem de mais avançado no momento, em termos de espiritualidade. Projeciologia, essas coisas assim, são o que existe mais de avançado no momento. Tá? Então, mas eu levei familiares meus quando eu estava no início, lá em São Paulo. Quando tudo estava no início, há mais de 30 anos atrás. Tá? Então, algumas religiões têm essa ideia de céu, do paraíso, tal. Então essa é coisa da religião, tá certo? Quem tem vivência prática sabe que não é assim.
A gente compreende, respeita tudo, eu mesmo respeito a religião dos outros, todas as religiões aí, tudo tem sua razão de ser, tá certo? Mas não é assim, tá? Que funciona a coisa. Mas as religiões estão aí, agora, às vezes a pessoa tem essa noção de céu e paraíso, essas coisas assim, né? Ah, meu familiar foi pro céu, a pessoa foi pro céu. A gente respeita tudo isso daí, tá certo? Mas depois que a pessoa dessoma, que a pessoa morre, desencarna, a pessoa sai da dimensão do oxigênio, que é essa aqui, o plano físico, né? Onde a gente respira, dimensão respiratória, né? E passa a viver na dimensão extrafísica, no plano extrafísico. A pessoa não desaparece, a consciência é imortal. Tá? Então a consciência deixa de se manifestar aqui na condição intrafísica, que é essa nossa aqui, do dia a dia, de reencarnado, de ressomado, e passa a se manifestar no plano extrafísico. Tá certo? Mas a pessoa não desaparece. Às vezes seu familiar, o que eu estou falando aqui, ó, o meu familiar provavelmente esteja próximo aqui, vendo e ouvindo tudo que eu estou falando. Esse familiar que dessomou recentemente. Tá certo? Então, as pessoas estão vendo os familiares aqui. Então, olha, existem colônias extrafísicas de acordo com o nível de evolução consciencial da pessoa que estava aqui. Daquela consciência que estava aqui na condição de reencarnado, de ressomado. Então, a pessoa desencarnou. Não é muito comum a pessoa ir direto para uma colônia extrafísica. É muito comum a pessoa ficar acompanhando nos dias posteriores os familiares aqui. Entende? Então agora tem aqueles que já são mais desprendidos e vão passar a viver numa colônia extrafísica, de acordo com o nível de evolução espiritual ou consciencial daquela pessoa que desencarnou, né? Tá certo? Tá certo? São N situações. Tá certo? Mas a pessoa vai passar por um período intermissivo entre uma vida e outra para a pessoa desencarnou, vai prosseguir para uma futura reencarnação mais adiante. Pode ser um pouco breve ou mais demorado, mais distante. Lá na frente a pessoa vai reencarnar de novo. Tá certo? Porque é assim que nós evoluímos, né? Através das ressomas, né? Da reencarnação. Tá certo? Então existem o que a gente chama de comunexes, né? Comunidade extrafísica, né? Tá certo? As colônias extrafísicas que existem aí, tá certo? De vários níveis de evolução consciencial, no plano extrafísico, ou plano espiritual, né? Tá certo? Então, agora um detalhe interessante, ó, que a gente chama de processo reencarnatório, processo existencial. Agora veja bem, você, como familiar, eu sei que isso é muito difícil e é muito raro, só quem pesquisa muito e quem tem vivência prática, né, sobre situações de natureza consciencial, espiritual, parapsíquica, assim, né? Mas veja, você conhecia o processo reencarnatório daquele seu familiar que desencarnou, né? O processo existencial ou reencarnatório, né? Porque tem isso. Dependendo do que você conhece, então isso também tem a ver, assim, para você ser menos impactado emocionalmente. Tá certo? Então, olha, o que você sabia sobre o seu familiar que dessomou? Você sabia alguma coisa? Assim, daquele processo reencarnatório? Porque as pessoas, veja, qual o maior bem que nós possuímos? A vida. Então a vida, ela tem muita importância. Tá certo? Então ninguém está aqui na Terra para curtir assim, de bestamente assim. E a vida, ela tem um sentido maior. Então, nós estamos aqui para, primeira coisa, para evoluir consciencialmente. Tá certo? Então a vida, ela é muito importante. Então, olha, por isso que todo mundo tem um processo reencarnatório. Todo mundo, todas as pessoas possuem um processo existencial, um processo reencarnatório que é feito, que é planejado antes da pessoa reencarnar. Então, olha, agora, dependendo de você, que perdeu o seu familiar, às vezes você pode conhecer o processo reencarnatório daquele seu familiar que desencarnou, que dessomou, né? Então, olha, o que você sabia sobre esse processo reencarnatório? Qual o seu entendimento sobre este assunto? Você sabia alguma coisa? Entende? Isso aqui, eu falo, ajuda você a compreender e passar mais tranquilamente por esse momento da perda, né? Por isso que as pessoas deveriam se esclarecer melhor sobre esse assunto. Tá certo? Mas as pessoas só lembram disso assim no momento da dor, né, da perda. Infelizmente, né? Tá certo? O ideal seria que as pessoas soubessem, porque aí seria menos impactados, compreenderiam melhor aquele passamento, né? Aquela situação, né?
não seriam tão impactados, assim, como eu falei. Porque eu já passei por isso algumas vezes na minha família. Então, né? Então tem essa questão do processo existencial, o processo reencarnatório. Tá? Então, nesse caso, eu já conheci o processo reencarnatório. Tá? Muitas coisas vêm à mente da gente, né? Porque muitas, a gente capta muitas informações, uma coisa e outra e tal, né? Mas é que nem neste caso, isso com referência ao dessomante, né? A pessoa que está ali prestes a dessomar. A gente vai captando informações através da percepção, da parapercepção da gente. Olha, uma coisa, a gente observa uma coisa, observa outra, observa... Então isso não é sempre que a gente tem uma certeza cabal, então a gente fica ali naquela expectativa. Se você conhece, você tem uma ideia do que poderá acontecer entre as hipóteses daquele momento ali. Se a pessoa vai se salvar daquela enfermidade, ou se a pessoa vai desencarnar, entende? Se a pessoa vai dessomar, né? Então, ou se a pessoa vai se salvar. Então você tem uma ideia ali, dos porquês, digamos, né? Tá certo? E a gente sempre é impactado de alguma maneira, né? Tá certo? Em maior grau ou menor grau. Como eu falei, desta vez que aconteceu comigo, recentemente aqui, eu fiquei observando o meu chakra cardíaco, o meu cardiochakra. Porque, que nem eu falei, se eu sentisse o impacto muito forte, eu não ia me segurar como ocorreu com a minha mãe, que eu fiquei me segurando. Mas dessa vez não, eu senti assim o cardiochakra. Mas eu fiquei, talvez, que nem eu falei, eu levo em conta algumas hipóteses, né? Acho que do conhecimento, da maturidade minha, diante de outros familiares que já se foram, né? Que eu já vivenciei isso outras vezes na família, em diversas circunstâncias, às vezes circunstâncias trágicas, entende? Tá certo? E muito dramáticas, assim, né? Circunstâncias existenciais dramáticas, né? Não é aquela, não é, às vezes que eu estou me recordando aqui, não foi aquela circunstância que a pessoa morreu calmo, que estava todo mundo em paz. Geralmente foram situações muito dramáticas, tá certo? Familiares, assim. Então, e isso é muito difícil, tá certo? Agora, às vezes aquele familiar foi embora, fica a família. Agora, uma questão principal para quem fica é a questão financeira, né? Isso pesa demais, tá certo? Se aquela família vai ficar amparada financeiramente, as circunstâncias de quem ficou, né? Isso é muito complicado. É complicado para quem fica e para quem dessoma, que vai ficar acompanhando às vezes ou a tranquilidade da pessoa nesse sentido, ou o sofrimento dos familiares que vão ficar aqui em circunstâncias difíceis, né? Circunstâncias familiares adversas, assim, financeiras e até outras, sendo maltratado por estranhos, né? São situações, né? Mas o familiar que foi, ele vai ficar observando, né? Aquele seu familiar que se foi, vai ficar observando aquilo, embora ele não possa mais fazer muita coisa. Então são situações diversas que existem, né? Tá certo? Uma coisa que comentaram comigo aqui, um familiar comentou comigo, que as pessoas desconhecem completamente isso. A pessoa que desencarnou, existe sofrimento, assim, não tem mais sofrimento, porque a pessoa às vezes estava padecendo por causa de uma doença que ocasionava dores no corpo, sofrimento físico, né? Um familiar meu me perguntou, né? Conversou comigo, agora não tem mais sofrimento. Eu falei, fisicamente não, porque o corpo da pessoa é apenas um corpo. Então não existe sofrimento mais físico para aquela pessoa que se foi, tá certo? Mas se a pessoa estava tranquilo, relativamente tranquilo, a recuperação pós-dessoma se torna um pouco mais fácil. Porém, existe muito sofrimento extrafísico, muito sofrimento, para quem desconhece, tá certo? Mas o sofrimento é de outra natureza, não é um sofrimento de dor física, porque o corpo físico já morreu. É um corpo biológico que foi enterrado. Tá certo? Mas o sofrimento da pessoa é de natureza consciencial, aquele peso de consciência, peso na consciência por algum motivo, digamos assim. Não foi o caso nosso aqui, da pessoa ter peso na consciência, não tem nada disso. Mas existe muito sofrimento no plano extrafísico, digamos, vou dar um exemplo assim, por remorso, é aquele peso na consciência da pessoa, para a pessoa ter cometido uma falta muito grave aqui, entende? Então, a vida é uma coisa
se a pessoa não sabe se conduzir e provocou sofrimento aqui fisicamente em outras pessoas, quando a pessoa desencarna de soma, aquilo é terrível. Tá certo? E aquilo aumenta numa proporção, em certos casos, que aquilo deixa a pessoa completamente detonada. É onde a pessoa vai parar nesses lugares aí, conhecido como umbral, né? Tá certo? Baratrosfera, tem vários nomes, né? Inferno. Tá? Por causa aquele peso na consciência da pessoa leva a pessoa naquele lugar. Aquela pessoa que tem aquele remorso. Eu estou dando um exemplo. Aquele peso na consciência. Mas, como eu falei, não foi o nosso caso aqui. Se a pessoa não tem esse problema de assim então, né? Mas se a pessoa no mundo aqui fez muita gente sofrer, tá certo? Por motivos diversos. Aqui, quando a pessoa desencarna, a pessoa vai ficar então vai ficar numa situação difícil lá no plano extrafísico. Não foi, é que nem eu disse, não foi o nosso caso aqui, né? Mas não existe sofrimento físico mais, que nem eu falei. Dor física. Aquela dor que a pessoa sentia não existe mais. Tá certo? Porque o corpo da pessoa já morreu. É um corpo biológico, que era usado aqui no plano físico, para a pessoa se manifestar aqui, no dia a dia aqui. Tá certo? É que nem eu falei, lá o sofrimento é de natureza consciencial. O peso na consciência da pessoa. Tá certo? Isso é que vai determinar a recuperação da pessoa lá, ou o sofrimento da pessoa lá durante um período, que vai variar, né? O período lá que a pessoa vai sofrer vai ser variado. Quem passar por esse tipo de situação. Tá certo? Mas eu ressalto esse detalhe aqui. Eu acredito que nem eu falei assim, ó, se os familiares conhecem, o que é muito raro, raríssimo, assim, o familiar que conhece o processo reencarnatório daquele familiar, assim, dos familiares. Se a pessoa sabe o que está acontecendo. Quem é projetor consciente, clarividente, tem para-percepção, a pessoa percebe isso. Muito dificilmente a pessoa vai não perceber essa situação dos próprios familiares, porque não tem como, no dia a dia, né? Tá certo? Tá? Você sabe até, se você realmente, aquela pessoa que conhece esse assunto aqui, já sabe até o nível de evolução consciencial dos seus familiares. E vai estar acompanhando aquilo ali no dia a dia, o nível de evolução consciencial. Tá certo? Então, olha, o que eu citei aqui, ó, o nível de evolução consciencial dos familiares, tá certo? O processo reencarnatório daquele seu familiar que você perdeu, né, se você conhecia isso, né? Tá certo? Agora existe a questão das religiões, que nem eu falei aí, vai de acordo com a sua crença, o seu esclarecimento pessoal, né? O que você conhece sobre a morte, sobre o pós-dessoma, né? Tá certo? O que acontece depois que a pessoa morre, depois que a pessoa dessoma. Porque intuitivamente as pessoas sabem, por todas as religiões, intuitivamente a pessoa sabe que a vida continua, de alguma maneira. Tá certo? Que no caso da conscienciologia ou da projeciologia, tá certo? As pessoas que têm uma vivência prática disso no dia a dia, quem faz projeções conscientes, quem é clarividente, tá certo? E você nota, tá certo? Você vê que a vida continua. Veja, quem está nessa área tem vivência prática. O que os outros intuitivamente apenas sabem que acontece, as outras religiões. Tá certo? Agora o projetor consciente, ele sabe porque ele vive isso no seu dia a dia. Tá certo? Tá? Então isso aqui era para a pessoa, o vídeo aqui, né? É que nem eu falei, eu já tenho um outro vídeo, só que não repare a simplicidade do anterior, porque eu fiz há muito tempo atrás, então o vídeo era bem simples, né? Esse aqui eu já tenho outro, eu já incluí outros conceitos e ampliei um pouco mais, né? Tá certo? A gente pode estar ampliando tudo isso daí. Então, mas é que nem eu digo, né? A imensa maioria das pessoas desconhece isso daí, porque não vive isso, né? As pessoas, que nem eu falei, infelizmente, vão refletir sobre isso só quando acontece a perda de um ente querido, né? Tá certo? As pessoas passam a se questionar, assim, nesse sentido, dentro daquelas grandes limitações, né? A pessoa fala, não, foi para o céu, foi para o paraíso, que é o que as pessoas pensam, né? Tá certo? E, na verdade, que eu falo, às vezes o familiar está ali acompanhando a família, ali, naqueles dias posteriores à dessoma, está ali acompanhando o dia a dia daqueles familiares ali. Tá certo? Mas é isso aí, pessoal. Tá?
futuramente pode ser que eu amplie mais o assunto aí, né? Tá? Bom dia.